Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje toca um ponto central, importante para os discípulos de Jesus. Fala de um tema que diz respeito a cada um de nós também. É um tema, podemos dizer assim, existencial. O perdão. Quem de nós pode dizer que não tem necessidade de ser perdoado? Quem de nós pode dizer que não tem necessidade também de perdoar? Nós ofendemos, machucamos, somos ofendidos, somos machucados também. Necessitamos pedir perdão e necessitamos perdoar. Já seria grande o simples desafio de perdoar. No entanto, Jesus, instruindo os seus apóstolos, os seus discípulos de todos os tempos, e portanto a nós hoje, nos fala que não basta perdoar, é necessário perdoar sem limites. Isso fica claro diante da pergunta que Pedro faz a Jesus: quantas vezes perdoar? Existia uma polêmica que era fruto de um avanço já nesse tema do perdão. No livro do Gênesis, no capítulo 4, se fala da vingança. Lameque, filho de Caim, fala que vingará 70 vezes 7 aqueles que lhe fizerem mal ou aos seus. Depois vem a lei do talião, que nós achamos algo forte, uma espécie de vingança, mas que significou um grande avanço. A pessoa já não podia vingar o outro 7 vezes ou 70 vezes 7, nessa palavra forte de Lameque, mas só podia responder na medida daquilo que tinha recebido. Olho por olho, dente por dente. Eu posso me vingar do outro na medida, no tamanho da ofensa que eu sofri. No povo de Israel, esse tema foi amadurecendo, e no tempo de Jesus, quando Jesus fala sobre o perdão, os fariseus discutiam sobre esse tema e diziam que se poderia perdoar até 3 vezes. Esse era o limite do perdão. Pedro, nesse contexto, se aproxima de Jesus, achando que vai fazer uma grande coisa. Assim é Pedro um pouco. Ele sempre se aproxima de Jesus, achando que ele vai contar uma novidade para Jesus, ou que vai ensinar a Jesus. E Pedro, cheio de entusiasmo, mostrando-se conhecedor da doutrina dos fariseus, e que o mestre vai além da doutrina dos fariseus, pergunta a Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Ele diz: eu sou teu discípulo, eu aprendi que tu tens um coração generoso, que tu não és como os fariseus, que limitam o perdão a 3 vezes. Tu perdoas e pede aos discípulos que perdoem mais. É 7 vezes que nós devemos perdoar, o dobro daquilo que perdoam hoje. E Jesus,
quebra todos os esquemas de Pedro e os nossos também. Diz: Pedro, eu não te digo para perdoar 7 vezes, eu te digo para perdoar 70 vezes 7, ilimitadamente. Então, Jesus pede para perdoar, e pede para perdoar de um modo ilimitado. Esse é o ensinamento do Senhor sobre o perdão, e isso é desafiante para todos nós. Por isso, Jesus, neste mesmo contexto, nos diz também por que perdoar. Por que os seus discípulos devem perdoar, e devem perdoar ilimitadamente. Não é para que o outro melhore, não é para que o outro me agradeça por eu ter perdoado, não é porque o outro merece o meu perdão. Todas as razões que às vezes são aquelas que nós achamos que devem existir para que nós possamos perdoar. Nós somos chamados a perdoar, e a perdoar de um modo ilimitado, porque nós fomos perdoados assim, e somos perdoados assim, sem limites. E ao perdoar, nós não transformamos o outro, porque às vezes nós perdoamos e o outro continua ruim como é, nem agradece o nosso perdão. Nós perdoamos não porque o nosso perdão transforma o outro, às vezes sim, nós perdoamos porque o perdão nos transforma a nós, e isso acontece sempre. Sempre que nós perdoamos, nós nos assemelhamos àquele que perdoa sempre. Cada vez que nós perdoamos, o nosso coração se faz mais semelhante ao coração misericordioso de Jesus, o Filho amado do Pai. A meta de todo cristão é assemelhar-se a Jesus. E o perdão faz com que o nosso coração caminhe nessa direção. Esse é o motivo do perdão. E se nós somos chamados a perdoar, porque fomos perdoados e somos perdoados continuamente, nós podemos e devemos perdoar sempre e sem limites. Mas como fazer para perdoar sempre? O Senhor pede, a última frase do Evangelho é esta: quem não perdoar de coração, não será perdoado. E às vezes essa frase nos angustia, nos cria muitos problemas, porque nós confundimos o coração como sede, como lugar das decisões, e é isso que o coração é na linguagem bíblica, o lugar das decisões. Nós confundimos o coração como lugar das decisões, com o coração como lugar dos sentimentos. Então, às vezes, pelo fato de a gente sentir algo ainda, a gente acha que não perdoou, que não está no caminho do perdão, se entristece, desiste. Como fazer para perdoar e que tipo de perdão o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós nos decidamos a perdoar, que nós
queiramos perdoar, que nós assumamos a decisão de perdoar. É isso que o Senhor quer. Uma vez tomada essa decisão, nós começamos um processo, porque o perdão é um processo, um caminho, no qual a gente pode dar um passo de cada vez, e nós temos que nos colocar neste caminho e alegrarmos-nos com os passos que nós damos nesse caminho. Decidir perdoar. E às vezes, depois que a gente decide de perdoar, pode ser que o passo que eu dou nesse primeiro momento seja de não querer matar o outro, e já é um passo. E o outro passo pode ser não querer a ruína, o mal do outro, e já é outro passo. Eu estou no caminho do perdão. Eu não fiz todo o caminho ainda, porque o perdão é um processo, é a cura de uma ferida, que precisa colocar remédio, que precisa curar, que precisa cuidar, mas eu estou fazendo, eu estou nesse caminho. É isso que o Senhor pede de nós. O Senhor não nos pede um perdão angelical, fruto de uma decisão de um momento. Quero perdoar, vou perdoar, esqueci, já não sinto mais nada. Imediatamente assim, não funcionam as coisas na nossa vida assim. E nós temos que ter a humildade de dar passos e aceitar que às vezes esses passos são mais lentos do que aqueles que nós gostaríamos, do que nós gostaríamos que fosse. O Senhor nos pede de perdoar, para perdoar de coração, para nós nos colocarmos no caminho do perdão, com a decisão de perdoar. Por que o Senhor nos pede perdoar? Ilimitadamente, porque nós fomos perdoados e somos perdoados sempre. Quantas vezes perdoar? Sem limite. Talvez o dia em que nós nos apresentemos diante do Senhor, tenhamos a coragem, eu não tenho, de colocarmos-nos diante do Senhor e dizer: Senhor, trata-me com justiça, não com misericórdia. Aí talvez nós possamos colocar um limite ao nosso perdão. A gente até se arrepia de pensar em colocarmos-nos diante do Senhor assim. Nós sempre nos aproximamos do Senhor pedindo misericórdia. Enquanto nós nos aproximarmos do Senhor pedindo misericórdia, nós devemos nos aproximar do irmão também, podendo oferecer, dispostos a oferecer misericórdia. Perdoar porque somos constantemente perdoados. Mas não pensar que o perdão se dá num momento mágico da nossa vida, onde tudo se apaga e a gente até esquece da ofensa sofrida. Perdoar é um caminho, perdoar é um processo, onde o mais importante é tomar a decisão, é querer, é pôr-se a caminho. O Senhor fará o resto, com a nossa ajuda, com o nosso esforço. Peçamos esta graça neste domingo. Todos nós ferimos e fomos feridos. Todos nós necessitamos pedir perdão, necessitamos ser perdoados. Que o Senhor nos dê a graça de colocarmos-nos neste caminho para experimentar a paz que o Senhor promete como fruto deste esforço e dessa decisão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.